Eu, além de presidente da Professa, eu sou aposentado, mas dei aula há 35 anos, tenho mestrado em Filosofia e História da Educação, né? Trabalhei, também sou músico, trabalhei em escola particular, em universidades, na Uniban, na UniABC, e dei aula em escola particular, e sempre militei dentro da educação, e fui conselheiro da POS. E aqui está uma honra, o Fábio, primeiro presidente da POSP, eleito recentemente, a Selma, que é da diretoria da Profesp, o Hugo Alain, que é professor da UFABC e do Instituto Politize. E daqui a pouco vai chegar o professor Marcos. O Marcos também é da diretoria, mas por que esses convidados aqui, né? Nós vamos falar hoje sobre a situação do professor. Essas reformas todas que nós tivemos nos últimos anos, desde o governo Temer, depois do golpe dado na presidenta Dilma, houve uma reforma do ensino, mandou-se uma medida provisória, 843. Bom, essa medida provisória do então ministro Mendonça Filho culminou na lei, lá no Congresso aprovada, a lei do chamado Novo Ensino Médio, 13.415/17. E aí propiciou toda uma alteração curricular, né, desse tal Novo Ensino Médio. Também teve a nova BNCC, que disseram que foi discutido com os professores, não foi nada discutido. Aliás, teve uma audiência pública aqui em São Paulo que foi cancelada, né? Estavam lá todos os professores no auditório do Memorial da América Latina, e o representante do MEC, na época, não viu condições, né, de fazer a audiência pública, porque sabia que ia ser escorraçado lá, ia ser muito questionado. Aí aprovaram, fizeram uma propaganda enorme dessa lei e tudo mais. O que está acontecendo? Né, que a situação da escola, a situação curricular, a situação de pressão, de adoecimento, de assédio, de tudo mais. Então, nós vamos discutir isso aqui, focar nisso. Então, os dois professores, a Selma e o Marcos, de assédio, vão colocar a sua experiência, porque eles estão dando aula no momento nessas escolas. Depois, o professor Fábio, presidente da POSP, né, vai fazer uma análise disso tudo a partir da grande experiência que ele tem, como ele foi vice-presidente da POSP nesse tempo todo, né? Nós nos conhecemos há muito tempo. Ele vai fazer uma análise, vai ter seus comentários, o Hugo também vai ter seus comentários, e aí nós voltamos para as considerações finais, tá bom? Então, alguém quer fazer uma pequena apresentação antes da Selma começar? Quer falar alguma coisa, Fábio? Chico, só saudar você, o Hugo, a Selma, todo mundo que, né, participa desse importante bate-papo, desse debate, dessa troca de ideias. Eu só quero agradecer, Chico. Sabe que é uma honra a gente participa junto do Fórum Estadual da Educação, né, que é uma ferramenta extremamente importante, e eu fico muito honrado de estar aqui hoje para a gente fazer essa conversa juntos. Tá bom, vai ter tempo para a gente conversar. Nós nos conhecemos há muito tempo, né? E tem um fórum que, aliás, teve a reunião esses dias mesmo, né? Com a publicação de um livro, né? De análise de dados muito importante sobre a situação da escola no estado de São Paulo, já questionando a questão do Plano Estadual de Educação. A gente pode, depois você pode dar uma aprofundada. Eu vou passar para a Selma, que se apresenta, e você vai ter aí até 7 minutos, Selma, para colocar a sua experiência, né, como professora da rede estadual, tá bom? Pode começar. Então, obrigada, né? Boa noite, todos e todas, todes. Obrigada pela oportunidade. Bom, eu sou Selma Leite, professora de filosofia na rede estadual, né? Leciono há pouco tempo, eu me formei com 51 anos. Também sou integrante da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, né, que é uma entidade de direitos humanos, e também, de vez em quando, dou apoio aí à Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, que também é referência em direitos humanos, no diálogo interreligioso.
Então, estou aqui para trazer um pouquinho para o conhecimento e debate, né, a situação do professorado, né? Como todo mundo sabe, é uma situação muito difícil, muito complicada, mas tem alguns ingredientes que tornam hoje esse trabalho, né, um trabalho exaustivo e, por que não dizer, que está deixando muito professor doente psicologicamente, né? A demanda é enorme, nós temos salas, como sempre, em todas as épocas, lotadas, mas nós temos algumas situações que eu acho que são um pouco diferentes nesse momento da educação no Brasil. Nós tivemos uma pandemia e essa pandemia ela trouxe, claro, as suas consequências sociais, sejam elas em qualquer âmbito. Mas na educação ela tem um agravante muito preocupante. Nós estamos hoje dentro da sala de aula com os reflexos, né, de um problema que não foi construído por ninguém, mas aconteceu. Mas a gente tem uma situação psicológica de alunos, professores, direção e uma situação caótica dentro de uma proposta pedagógica desastrosa. A situação na sala de aula é insustentável. Insustentável. Por quê? Eu dou aula, leciono para o ensino médio, né? Primeiros e segundos anos. E o último ano, o itinerário formativo, que parte aí do novo ensino médio, a proposta que a gente já conhece e já tem os reflexos de oposição, no caso. Mas o que eu queria dizer é que, assim, trabalhar hoje na sala de aula requer também que a gente olhe a saúde do professor, a saúde psicológica. Por quê? Porque nós temos uma cobrança, claro, de uma direção, de um sistema, um governo que traz propostas dentro de um método pouco eficaz, mas muito, muito opressor. A sala de aula hoje, ela tem um determinante que é o bem-estar do aluno. O aluno, ele não tem comprometimento algum com o resultado, né, do seu estudo. E aí a gente tem também situações de ficar refém dos próprios alunos, né? Além de toda a problemática de trazer as propostas que o governo quer e insiste, nós também temos uma dificuldade de encontrar o interesse do próprio aluno, porque é nos colocado uma situação de que nós temos que despertar no aluno o interesse. Mas, como eu disse, a pandemia trouxe questões muito importantes. Por quê? Esta juventude, esta galera hoje que está dentro da sala de aula, ela tem uma outra situação social. Ela não é nós não estamos falando dos adolescentes que estavam estudando até 2019. Então, quem estava na sala de aula até 2019 conhecia um tipo de aluno. Hoje é outro. É completamente diferente. Ele tem como meta apenas estar. Ele não quer participar. Ele não quer se envolver, né? E aí fica difícil quando uma situação do sistema joga para o professor a meta, porque agora é meta, parece que a gente está dentro de um ambiente neoliberal de produção. A gente tem que dar conta, né, das propostas que o governo quer e com a qualidade que ele exige. O uso de tecnologia. Então, escolas que não têm computador, ou que o sinal é muito ruim, ou que a gente não consegue fazer uma aula hoje com um aprofundamento de utilização de tecnologias, porque não tem condição, né?
Eu dou aula numa escola que ela é centenária. As paredes são muito grossas, o sinal é horrível, né? Mas há uma exigência que você utilize e tenha resultado. Fora todo esse contexto, nós temos também uma questão que é a inclusão, que é ótima a princípio, né? Mas um professor ter que dar conta de 50 alunos, mais alunos que tenham suas dificuldades, sejam elas quais forem, eu considero que hoje, Fábio, nós temos um desvio de função. E eu ando insistindo isso dentro da Profesp. O professor, ele está sendo cobrado de certas adaptações ou de certos conhecimentos que nós não estamos preparados. E que não é uma função do professor nesse primeiro momento, mas vem como proposta pesada do governo, né? E a gente tem que procurar atender essa nova demanda, né? Então, são situações que vão se avolumando, né? Que vão nos dando pistas e que a gente, na hora de colocar isso na prática, lá dentro da sala de aula, se torna um problema muito sério, né? Sem contar a situação que a gente tem, né, do categoria O, que está refém também do sistema como um todo, né? Desprovido também de direitos e de oportunidades também de defesa, né? Porque se o efetivo falta, ele consegue, pega, não dá tanto problema. Mas o categoria O não. Se ele adoece na sala de aula, se ele tem um problema lá psicológico, se ele precisa se ausentar, ele perde o contrato. Porque se ele falta uma vez, injuste, falta duas, na terceira ele simplesmente é cancelado o contrato. Então, a gente tem uma situação hoje de ensino muito ruim. Então, como todo professor, hoje eu tive o conselho, né? E eu tenho uma sala problema, uma sala muito difícil de itinerário formativo, que é o do terceiro ano. Alunos que nem caderno têm, Fábio e Chico. Você sabe o que eles tiveram de média? Sabe o que o pessoal pediu para que eu fizesse hoje? Dar nota 5, porque eles vão passar de qualquer jeito e a gente toca para frente para o segundo semestre. Que tipo de cidadão nós estamos formando para a sociedade? A ideia de que a gente pode fazer as coisas sem ter dever algum, sem ter construído uma ideia de que direitos e deveres estão atrelados. E mais do que isso, nós não fazemos só o que nós gostamos, que a proposta do governo é essa. O aluno tem que fazer aquilo que ele gosta, mas na sociedade a gente sabe que não funciona, a vida não é assim. Então, essas as minhas provocações, sabe? E a partir daí, a gente possa iniciar esse bate-papo. É isso. Ok, Selma, obrigado pelo seu depoimento, né? Muito importante ver essa experiência. O tanto quanto a gente já sabe, poucos sabem disso, porque a propaganda do governo é sempre que é uma maravilha, tá? Mas você já colocou problemas sérios aí, e agora que estamos aguardando ainda o professor Marcos, que ele foi para uma conferência de saúde em Brasília, está chegando no local onde ele vai pernoitar, então eu já vou passar aqui a palavra para análise, também para toda a experiência que tem o professor Fábio de Moraes, né, o atual presidente da POSP. E quem estiver nos seguindo agora, deixe suas questões aí, façam seus comentários, né, lembrando que nós todos estamos procurando, né, saídas para melhorar a educação. A Profesp, que é uma associação de professores de filosofia, né, nós estamos na luta há muito tempo, então
Espero que essa live ajude todos nós a entender melhor e também a agir melhor. Fábio, você está com a palavra. Chico, quero agradecer muito. Eu acho que momentos como esse são momentos da gente, né, trocar experiência e um buscar força no outro, né, Selma? Porque é disso que nós precisamos, né, da coletividade. Sabe que a gente vive um momento de individualismo no mundo muito grande, e que isso tudo é parte de um projeto, né? As mudanças que são impostas para a gente no Brasil, elas são desenhadas fora do Brasil. Você veja, Chico começou falando da reforma do ensino médio. Esse modelo de reforma do ensino médio, ele ocorreu em boa parte do mundo. Então, assim, tem um projeto que vai direcionando isso. Só que quando chega no Brasil, Selma, aí que a coisa é dura. Porque aí, num país como o Brasil, a dor, né, as nossas dores e o ataque que eles fazem a gente é muito maior. Muito maior. Outro dia a Marina estava falando, olha, nós não temos elite no Brasil, nós não temos mesmo. Não temos mesmo. Porque eles vendem tudo, entregam tudo. E a educação, ela é a forma da população se libertar. O Paulo Freire já dizia que a educação não transforma a sociedade, ela transforma as pessoas e as pessoas transformam a sociedade. E eles não querem mudar a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira é uma das mais desiguais do mundo. E para eles que estão na ponta da pirâmide, é muito conveniente. Por isso nós sofremos tantos ataques. Tudo é projeto, né? Você veja, quando nós conseguimos universalizar a educação até os 17 anos, ou seja, dar a oportunidade, né, de acesso a todo jovem ao ensino médio, eles, no golpe do Brasil, feito pelo Michel Temer, contra o presidente Dilma, o primeiro ataque deles foi contra a educação, certo? Com a reforma do ensino médio. Porque havia um objetivo, era não dar condições para os jovens da periferia, os jovens pretos, os jovens pobres, chegarem até os cursos das universidades. Então, assim, eles têm projetos, e nós sofremos desse projeto. Né? Eles estão começando a sofrer as consequências também, porque o Brasil está em reconstrução, eles perderam a eleição, o Bolsonaro hoje se tornou inelegível, né? Porque nós precisamos reconstruir o Brasil e, obviamente, passando pela educação, porque a educação é o alicerce dessa grande mudança que nós queremos. Olha o período de obscurantismo terrível que nós vivemos, né? Olha, nós tivemos como ministro da Educação o Mendonça, que foi autor, partícipe do golpe, que iniciou a reforma do ensino médio. Depois o Rocieli, que depois veio para São Paulo consolidar a reforma do ensino médio, tanto que São Paulo foi o estado que mais avançou na reforma do ensino médio, que destruiu o ensino médio brasileiro. Depois veio o Ricardo Vélez. Gente, esse Ricardo, ele disse que o brasileiro, quando saía para viajar, roubava da poltrona do avião a shampoo do hotel. Nem brasileiro era, né, Chico? E assim, essa era a opinião, mas o pior não era a opinião dele, é o que eles defendiam, que é privatização. O Vélez, ele defendia abertamente a privatização. E aí, Selma, para privatizar, eles têm que precarizar ainda mais, o que já era precário. E nós que estamos dentro do sistema é que sofremos. Depois vem um outro privatista, o Abraham Weintraub, aquele cidadão horroroso, certo? Privatista, escola militar, escola sem partido, ataque aos professores. É bom lembrar que nesse período os professores foram tratados como inimigos. Inimigos. Então o projeto era contra a gente, não era de parceria. Né? O ministro da Fazenda dele disse o seguinte: abraça o servidor
e põe a granada no bolso dele. Foi isso que ele disse. É isso que eles pensavam. Depois teve o Carlos Dacotelli. Esse era um falsário, foi pego na tese dele de plágio, não ficou. Depois veio o pastor Milton Ribeiro, outro privatista, corrupto, dos ônibus, dos pastores e tudo mais. Depois o Vitor Godoy. Olha o que nós passamos de projeto de educação no Brasil. Aliás, projeto não, de falta de projeto. E isso, obviamente, levou a um sofrimento muito grande, principalmente na rede paulista. Porque aqui, olha como a coisa é terrível. Eles tentaram, no final da década de 90, fazer a reforma do ensino médio aqui em São Paulo, que era o grupo da Maria Helena Guimarães de Castro, o grupo da Maria Inês Fini, que era ligado ao Paulo Renato, certo? E nós derrotamos eles. Quem que assessorou o Mendonça e o Temer para fazer essa reforma do ensino médio? O mesmo grupo de São Paulo. O mesmo. As mesmas pessoas. Guiomar, Maria Helena, Maria Inês Fini. Então, assim, o projeto que eles queriam para o Brasil era o que eles fizeram em São Paulo. Então, aqui a gente vem enfrentando essa gente horrorosa, nefasta, terrível, que não quer educação, porque eles pensam que a educação é só para os pobres. Nós queremos serviço público para todos. Educação pública gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social referenciada para todos. Não, eles querem só para os pobres. Por isso eles nos tratam assim. Por isso eles acabaram com o conteúdo do ensino médio, que agora tem esse monte de itinerários e projetos, etc., mas acabou a disciplina. Certo? Por isso, nós sofremos, e você tratou disso, nós sofremos, gente. Hoje a professora, eu falo isso em todo lugar que eu vou, a professora, que a maioria, trabalha 66 horas por semana. Isso por si só já é uma violência inaceitável. Em um país que o Brasil, lamentavelmente, carrega ainda, não é, demais o racismo, a misoginia, a homofobia, né, toda forma de preconceito é muito, muito forte na nossa sociedade. Nós fomos um país que mais teve escravizou, que mais teve escravo. Então, assim, essa professora já vem vítima e ela é atribuído para ela 66 horas se ela quiser sobreviver. As condições de trabalho no estado de São Paulo são péssimas. Eu acredito e sou convencido de que isso é parte do projeto dessa gente, porque a gente podia fazer uma educação maravilhosa e a gente faz muita coisa boa. Nossa educação é boa, apesar deles, mas isso acaba com a nossa saúde, porque a gente tem que enfrentar o que eles fazem, o que eles deixam de realidade na escola, e a gente tem que enfrentar o projeto, tem que enfrentá-los, certo? Então, assim, com 66 aulas, sem atendimento de saúde, nós não temos atendimento de saúde. Eles aumentaram nossa alíquota, eles aumentaram para o agregado, eles cobram hoje dos nossos dependentes e não tem serviço. Quer dizer, você é adoecido dentro da escola e você não tem tratamento pelo IANS. O Hospital do Servidor, que era uma referência, eles tentam destruir todos os dias. Esses mais de 20 anos do PSDB e que agora conseguiram piorar com o bolsonarismo da Tarcísio no estado de São Paulo, e com o Feder, que, aliás, falando em privatização, o Feder defendeu a privatização de todas as escolas públicas brasileiras, todas. Deixou 27 escolas com a gestão privatizada no Paraná e veio para São Paulo. Salas superlotadas. Porque essa é uma outra realidade. Eles fecham a escola, fecham salas e as salas vão ficando lotadas. Quer dizer, por que não reduzir o número de estudantes em cada sala de aula? Porque eles não querem. Você sabe o que eles falaram uma vez? O que eles acreditam? Eles disseram o seguinte: o Paulo Renato disse que o problema da educação não é dinheiro, é gestão. Então, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: não adianta pagar mais o professor, você tem que dar a chicotada para ele trabalhar. Que é nisso que eles acreditam. E outra coisa que eu digo: se eles ficassem uma semana, no 7º ano, numa periferia de qualquer cidade do estado de São Paulo,
eles mudariam de posição. Eles e os deputados que votam o que eles querem. Certo? Porque eles não têm noção do que é uma escola, do que é uma sala de aula, do que a gente passa. E eles são tão absolutamente incompetentes que nós, sequer professores, nós temos em todas as salas de aula. O Rodrigo, que sucedeu o Dória, governador de São Paulo, né, que o Dória foi para a lata do lixo, eu espero que de lá no... para a lata do lixo do serviço público, né, porque está lá no setor privado levando dinheiro público, mas que eu espero que não volte nunca para um cargo público, né? Essa gente, eles reconheceram que faltaram 20% de professores do ensino médio ano passado. Olha só isso, 20%. Chico, imagina os milhares de estudantes que não representam. Não é que o professor faltou. As aulas sequer foram atribuídas. Não tinha professores. Então, assim, é extremamente grave o que nós passamos. Eles só vão piorando, né? Mas, assim, não garantiram sequer os professores. São extremamente competentes no projeto de destruição, porque eu podia dizer que eles são incompetentes, mas não. Eles são competentes no projeto de destruição da escola. É só ver o que eles fizeram com a nossa carreira. Eles criaram um subsídio, certo? Nós falamos, aprovamos nosso conselho contra essa carreira. Né, Chico? Nós aprovamos, porque nós sabíamos que era fria. Porque aí, este professor que migrou, ou categoria O que foi obrigado, hoje, ele está com essas APDs enlouquecido, com 40 horas relógio dentro da escola, sem ter onde ficar sequer. Porque nem lugar para o professor ficar, eles pensaram. Certo? Então, assim, eles vão aprofundando, né, e vão dificultando. É só ver agora, o secretário teve aí na Comissão de Educação, né, a Bebel é nossa segunda presidenta, e ela é presidente da Comissão de Educação, e ela é uma voz muito forte na Assembleia Legislativa, e ela convidou o secretário, ele esteve lá, e a gente vê a desconexão completa com a realidade, certo? É assim, olha como está bonito, olha, vamos ter tecnologia, olha, vamos ter... Gente, não tem o básico, que é o professor, não tem funcionários nas escolas, as nossas escolas públicas são 100 funcionários, tem um funcionário para 800 alunos no período, certo? Funcionário que sequer ganha o salário mínimo do Estado. As merendeiras, coitadas, todas terceirizadas, quarteirizadas por empresas que estão levando tudo o dinheiro, pagam uma miséria, ainda atrasa salário, atrasa o ticket, atrasa tudo. Então, assim, são governos autoritários que atacam o projeto educacional, que atacam as crianças, os jovens e adolescentes, e atacam todos nós, profissionais da educação. Porque essa criançada, esses jovens também estão na escola, eles também são vítimas. Porque eles vão tirando as perspectivas das pessoas. Veja, nós viemos de um governo que 30 milhões de pessoas estavam passando fome. Esse povo que está sofrendo são os nossos alunos. E que vem para a escola numa situação de violência doméstica, o machismo aumentou, o feminicídio aumentou, né? Você vê deputado hoje andando armado na Assembleia Legislativa. Então, assim, esses são péssimos exemplos para a sociedade. Essa criança, ela vai ficando agressiva, claro que vai. Ela é resultado do meio, né? E aí eles querem pôr polícia na escola, porque é para prender essa criança. E não dá, não temos psicólogo, não tem assistente, né? O professor extremamente sobrecarregado. Eles não pensam, você veja, eles vão fazer um concurso agora, resultado da nossa luta, da nossa briga, da nossa mobilização. Eles estão falando em 15 mil vagas. Nós fizemos um ato essa semana. Chico estava lá junto conosco, né, Chico? Nós falamos para o secretário, é uma vergonha. Você tem 100 mil contratados, 100 mil contrato temporário, e você vai fazer um concurso para 15 mil? É uma vergonha, nós vamos brigar para isso. E para finalizar, que eu estou aqui chegando nos meus 15 minutos, gente, o estado mais rico do país, que não paga o piso salarial profissional nacional, certo? Não paga, porque o piso é o ponto de partida. Aliás, o piso tem uma história linda, que quem apresentou o projeto de piso no Congresso Nacional foi o Gumercindo Milhomem, ex-presidente da PUESP. Ele foi presidente da PUESP
ele saiu da PUESP, se tornou deputado federal, apresentou a lei do piso salarial profissional dos professores, e em 2008 o Lula pegou esse projeto, o Haddad era o ministro da Educação, e a partir de então os professores passaram a ter um piso nacional. E o Estado de São Paulo, com essa gente no comando, até hoje os professores não recebem o piso nacional. O piso, eles não pagam o piso. Então, assim, essa gente, né, não merece estar aí comandando a educação de São Paulo. E eu queria terminar de forma muito positiva, que é, qual é a parte boa disso? A parte boa somos nós. Porque essa professora maravilhosa, guerreira, batalhadora, que faz greve, que vai lá na Praça da República, né, que exige os seus direitos, e tem uma parcela também que não, inclusive uma parcela que votou no Tarcísio e agora está sofrendo as consequências das APDs, mas esta professora, ela olha, quando ela chega na sala de aula, que ela fecha a porta, que ela olha para aqueles 43 alunos, que era para ter 20, ela olha e fala, eu vou transformar. E aí, por isso que o projeto deles nunca deu certo na sua plenitude, porque sempre encontrou nos professores, na PUESP, nas nossas ferramentas de luta, sempre encontrou resistência e vai continuar encontrando resistência. E nós vamos fazer um belo congresso no dia 1, 2 e 3 de setembro. Eu estou em Limeira agora, vai ser aqui do lado, em Piracicaba, e nós vamos tirar um plano de luta muito forte, e como nos ensinou Paulo Freire, nós vamos esperançar, que é esperança, mas não é esperança passiva, é esperança com ação. Então, nos esperem nas ruas, nos esperem nas lutas, nos esperem nos enfrentamentos, porque nós, cada dia, vamos defender com muita força uma escola pública, laica, gratuita, inclusiva e de qualidade social referenciada. Chico, meu querido, obrigado. Era essa a minha contribuição e aí para escutá-los. Tá bom, obrigado você. Você tocou muitos pontos importantes mesmo, né? Acho que você fez aí um belo histórico dos ministros da educação e eu vi no semblante da Selma, né, a reação dela como professora, né? Deve estar sentindo toda essa pressão no ombro, né? Só que a gente tem que entender que isso não é uma questão individual. Eles tentam, até isso eles tentam tornar individual, né? Como se fosse um problema do professor que vai num psicólogo e resolve seu problema e tal. E isso é uma questão de um projeto mundial, né? Você falou um projeto mundial, não é? Na Alemanha, meu filho está na Alemanha, Vinícius. Ele se formou, estudou em escola pública, se formou em arquiteto pela USP, né? E agora está na Alemanha projetando escolas públicas na Alemanha. Olha para você ver a perda de um talento, né? Bom, é o seguinte, então agora eu quero... O Hugo está aí também, se o Hugo quiser fazer alguma pergunta ou um comentário sobre o que a Selma falou. A Selma também, né, se quiser depois, recoloca a sua fala a partir dessa iluminação que o que o Fábio fez aí, é o que a filosofia faz, né? Essa reflexão que nós somos especialistas no geral, né? Então, quando você tenta ligar quando você faz o Celso Favaretto dizia, quando nós fazemos essa ligação econômica, política, moral, que a gente articula esses conceitos todos, nós estamos fazendo uma reflexão filosófica, não é uma reflexão matemática, né? Então, é isso né? Foi muito boa, mas vamos aprofundar isso. Não, eu acho que eu vou um pouco na linha do Hugo, porque... Sabe, a gente, dentro da sala de aula, eu falo isso porque quando estava tendo a questão da votação, né, para a eleição da nova diretoria da PUESP, muitos professores desacreditando, né, do sindicato ou da representatividade, né? Eu acho que... Eu sempre considero que
é importante estar presente, ou seja, as diligências do próprio sindicato em momentos com os professores para retomar, né, esse diálogo com os professores, porque era uma questão muito pontual, a questão da insatisfação, né, do trabalho, das condições, de toda a problemática. E quando a gente fala, mas se você participa do sindicato, nossa, aí a casa cai, né? Então, eu queria que você colocasse isso, essa questão, como o Hugo apontou, a questão do sindicato e da importância de retomar isso. Sair, como ele disse, da resistência e ir, né, no chão da escola mesmo, para ter esse embate com os professores, porque tem muitas perguntas que precisam de respostas, né? E a caminhada já aconteceu, mas a gente sabe que é bom retomar. Eu faria isso. Repetir aqui, e aproveitando um pouquinho a coisa da Selma, até porque a gente está gravando, vai subir depois na rede da Profesp e tal, para ficar bonitinho aqui. Então, a minha pergunta foi só no sentido de que esse ataque do neoliberalismo na educação, ele fez com que o sindicalismo, não só o sindicalismo, mas toda a esquerda, ficasse numa reação, né, numa resistência, na qual, durante as últimas 2 décadas, nós fomos perdendo direitos, né? Nós não conseguimos resistir de fato. É claro que se não fosse essa resistência, teríamos perdido muito mais, não tenho dúvida disso, né? Mas nós não temos na esquerda brasileira, diferente da esquerda latino-americana toda, né, ou quase toda, nos principais países, pelo menos, de luta e resistência, como México, Chile, Bolívia, Equador, né? São países, Venezuela, são países que ousaram ir além, né? Ousaram outras coisas, etc., com vários novos problemas, mas não ficaram só na resistência, né? Saíram da reatividade e ousaram, né? Nós, no Brasil, eu sinto que, apesar de termos o maior sindicato da América Latina, a PUESP, um dos maiores, nós ficamos muito na resistência, fomos só perdendo, né? Resistindo, sem perder mais, obviamente, mas fomos perdendo, né? A minha pergunta foi nesse sentido. A PUESP está, né, inteirada disso, a própria forma de trabalho está mudando muito, daqui uma década provavelmente o trabalho como nós conhecemos já não será igual, né? Será que não é hora da gente sair da reação e tentar outras formas de sindicalismo, outras formas de organização da própria luta? Então foi nesse sentido. Desculpa. Fábio, pode responder aí. Olha, primeiro eu vou responder a questão do Hugo, gente, e chamar atenção para uma questão. Você falou sobre proposição e resistência, né? Porque nós tivemos uma época da história que a gente teve que ficar na resistência, mas o movimento sindical brasileiro, há bom tempo, ele é um movimento bastante propositivo. Muita coisa do que nós temos de política pública hoje, no nosso país, é construção dos nossos sindicatos. Eu acabei de dar um exemplo agora. Se o professor tem um piso salarial profissional nacional, é porque nós tivemos um deputado que foi presidente da PUESP, que apresentou uma proposta que foi debatida no seio do sindicato, que hoje todos os professores brasileiros recebem, inclusive de São Paulo. De forma errada, mas recebe, certo? Se você pegar esse período bolsonarista, e aí vocês sabem disso, houve uma reorganização da direita no mundo para a retirada total dos direitos, e países como o Brasil sofreram muito, e nós tivemos aqui um pacto, veja bem, nós tivemos um pacto de todas as forças da imprensa, da justiça, todo mundo para dar um golpe numa presidente eleita. E aí, Hugo, eu não tenho dúvida que nesse período, resistência era a nossa obrigação, porque o pacto foi dado em cima da retirada de direito dos trabalhadores. Não foi outro acordo. Não foi o Brasil melhor, o Brasil mais rico, o Brasil com mais... Não, foi vamos retirar o direito dos trabalhadores no Brasil. Esse pacto juntou todo mundo. E aí, a primeira coisa que eles fizeram foi atingir os sindicatos, certo? O movimento sindical, ele foi atingido
na sua estrutura. Os sindicatos hoje estão vendendo as sedes. As centrais demitiram 50%, 60%, 70% dos seus trabalhadores. Foi terra arrasada. Porque nós estamos falando que nós estamos saindo de um período extraordinariamente negativo no nosso país, que foi de existir mesmo, certo? E vou falar, neste período a POS foi a ponta de lança. Foi a ponta de lança. Se nós tivemos um professor vacinado no período que foi necessário, quando o Brasil matou 700 mil pessoas, os governos brasileiros, o governo Bolsonaro, que hoje se tornou inelegível, foi na luta sindical, no meio da pandemia, lá no Palácio. Então, nós vivemos um momento diferenciado. E se nós conseguimos reverter isso com uma vitória da democracia, e aqui vamos ser justos, de uma frente muito ampla, porque nós temos um país que é onde a direita se encaixou muito, em muitas pessoas, inclusive das famílias, de tudo, certo? Então, assim, vivemos um momento muito difícil, de muito ataque, onde o pacto foi destruir os sindicatos. E sobrou pouca coisa. Uma das poucas coisas que sobraram foi a POS, porque a gente nem tinha imposto sindical. Porque quem tinha, morreu. Certo? Morreu, simplesmente. Então, assim, foi muito complexo esse período. E não haveria vitória do governo de frente ampla, porque não é de esquerda, essa vitória do governo Lula não é de esquerda, não tem força para as nossas pautas de esquerda, e aí é um problema do governo, porque a nossa questão é mobilização, mas nós dependemos das decisões do Congresso, certo? Mas, assim, não haveria essa vitória se não fosse a nossa movimentação neste período. Quando você fala de proposições, nós construímos, Chico sabe disso, você também sabe, a Selma sabe, nós construímos o Plano Nacional de Educação. Poxa vida, nós construímos o Plano Nacional de Educação, foi construído em CONAIS, conferências que eu ajudei a coordenar, o Fórum de São Paulo coordenou, as estaduais foram os sindicatos que bancaram. Então, assim, nós fizemos políticas públicas, mas nós sofremos um golpe. E as políticas que nós sofremos também foram golpeadas. Nós estamos saindo desse golpe num governo que foi eleito, que a gente sabe que as pautas sociais no Congresso não têm correlação de força, que hoje, para você colocar a gente na rua, é muito difícil, porque eles colocaram na cabeça das pessoas justamente contra as representações. Então, o trabalhador, quando acabou o imposto sindical, que pese aqui nós não tínhamos esse imposto, comemorou o fim do imposto sindical. Se acabou a mamata do sindicalista, certo? Sabendo que era isso que financiava a luta desse próprio trabalhador. Então, assim, nós estamos num momento de saída, onde o governo não controla. Vocês vejam aí, gente, os juros brasileiros são os mais altos do mundo. Certo? Isso atinge todos nós. Todos nós. Então, eu acho que proposição não faltou. Não faltou. Eu acho que a gente tem que colocá-la no universo que nós vivemos, que foi o universo do bolsonarismo. E vou dizer outra coisa para vocês sem medo de errar. Se o Bolsonaro ganhasse as eleições, e ele passou muito perto disso, antes do golpe, depois eles tentaram o golpe, neste momento, os sindicalistas estavam criminalizados e boa parte na cadeia. E eles iam fechar a porta dos sindicatos. Porque é a ditadura, com aval de grande parte das Forças Armadas e de uma parte desse mercado horroroso, dessa burguesia brasileira, né, chucra. Então, assim, foi um momento muito difícil, foi um momento que a luta não parou nem um dia. Nós estamos saindo agora desse processo com o movimento sindical em frangalhos, numa dificuldade muito grande, porque todo mundo, ninguém nega a dificuldade. Agora, uma coisa eu posso garantir, e aí já entrando na questão da Selma, posso garantir
Tudo que nós tivemos, tudo, porque o que nós tivemos de governo de São Paulo sempre foi muito ruim. O paulistano nem tanto, mas o paulista, de forma geral, a votação absurda. Eu estou falando aqui de Limeira, onde de cada 10 limeirenses, 8 votaram no Bolsonaro e no Tarcísio. Certo? Este é o problema, Selma, que a gente vai ter que trabalhar. Porque a pessoa vota no Tarcísio, vota no deputado do conservador de ultradireita, cheio de costume, que acredita que tem piroca na escola, e culpa o sindicato pela precarização que ele vive. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque senão a gente ataca a ferramenta. Eu falo, às vezes a gente tem que proteger o trabalhador dele mesmo. E a gente só vence isso com formação. Mas um professor com 70 horas aula é um desafio, que nós vamos fazer agora. Não paramos, mas vamos furar mais esse bloqueio, que é de formação. Que é, você chega na escola, e eu passo isso, e muita gente passa, aí o professor fala o seguinte: ele não é sócio, ele não contribuiu, ele votou naquele que vai esmagar os nossos direitos, e você entrou na escola, ele não te deu bom dia, e ele fala: o que a POS está fazendo? E ele está no direito dele, mesmo não sendo sócio, ele está no direito dele, porque ele ainda acha que é aqui que ele vai obter resposta, porque o governo dá veras para ele, certo? Então, como ele não é escutado lá, ele vem aqui e aí ele fala: o que a POS está fazendo? Aquela aposentada que teve um confisco que foi aprovado pelo Bolsonaro, a reforma da Previdência, que o Tarcísio implementou em São Paulo, o Dória implementou em São Paulo, taxou os aposentados, certo? Aí aconteceu isso em subsedes nossa. Aquela senhorinha que hoje está passando necessidade porque o confisco está acabando com o salário dela, ela vem aqui e fala assim: e vocês não vão fazer nada? Mas ela fortaleceu o lado que te retirou direitos. E aí, uma das que eu conversei, eu falei: mas a reforma quem fez foi o Bolsonaro. Ela disse para mim: não põe o governo federal e não partidariza a conversa. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito, não a gente, mas levar esse cuidado para a rede. As ferramentas de luta da classe trabalhadora foram atacadas frontalmente. Só que se você pegar, por exemplo, nós derrubamos o confisco. Foi uma articulação da Bebel, na Assembleia, junto com os deputados que têm compromisso com os trabalhadores, que são poucos, que conseguiram abarcar todo mundo. E nós derrubamos o confisco. Gente, essa vitória, nós estamos falando algo na casa do 1 bilhão, certo? Porque são 14%, 15%, 16% de todo o funcionalismo público do Estado de São Paulo. Que muita gente que foi beneficiada, certo? Ou não é nosso sócio porque não quer, porque acha que a POS colocou uma bola o dia que o Lula foi preso, certo? Ou porque acha que nós partidarizamos o sindicato, etc. E nós fomos lá e vencemos a batalha. Como categoria O do contrato que tinha que ia vencer, que foi uma vitória que nós conseguimos da nossa mobilização também na Assembleia, que salvou o emprego de 50 mil pessoas que ia ter que esperar todo mundo pegar aula, até os estudantes, para ele voltar depois de um interstício, que é um absurdo. E nós conseguimos, certo? Então, assim, nós vamos derrubar as APDs, houve um compromisso público do secretário, nós vamos derrubar a questão da falta-aula, esse 6% absolutamente, né, injusto, mas veio para tentar garantir que não tivesse mobilização no segundo semestre. Então, tudo aquilo que nós tivemos de resistência nesta pandemia, inclusive a vida dos professores, foi resultado desta organização, que foi muito atacada e que é muito atacada por esse governo. Então, assim, claro, tem muitas falhas, como todo mundo, e a gente aperfeiçoa. E tem outra coisa que a gente tem que pedagogicamente trabalhar com os professores, porque a POSP não é um prédio na Praça da República. Não a POSP, mas o sindicato é o trabalhador no seu local de trabalho, certo? Ele tem que se sentir parte.
para o todo ter força. Ele tem que se sentir parte. Porque, olha, gente, eu falo uma coisa para vocês. Todas as manifestações do funcionalismo público, todas, viu, Selma? Todas. 80% são professores vinculados à PUESP. A gente fala assim, vamos reunir o funcionalismo? Vamos! Quantas entidades tem? 70. Certo? Você olha lá embaixo, 80% é a PUESP. Temos que crescer isso? Claro que temos. Tomar as ruas cada vez mais. Né? Mas assim, nós vamos ter que reconstruir muita coisa. Né? A gente vai ter que dar passos em direção à democracia, fortalecer Gente, a democracia do nosso país está pisoteada. Pisoteada, nós estamos começando a resgatar agora. E a gente sabe que a burguesia que hoje não apoiou mais o Bolsonaro não é porque gosta de nós, do sindicalismo, da esquerda, da democracia, é porque não dava mais. Era muita vergonha, era um pária mundial. Não dava mais, era muita né, ignorância. Era muita até para eles era vergonha. Mas assim, estão longe de serem derrotados. Está aí o 8 de janeiro, que nos coloque alerta, e eu concordo com vocês, Hugo e Selma, nós temos que melhorar, nós temos que chegar mais nas escolas. Agora também, Selma, só uma coisa para finalizar. Nós somos o resultado da conjuntura que está colocada. Porque quando fala dos representantes da PUESP, dos diretores da PUESP, essas pessoas também estão com 70 aulas para sobreviver. Porque nós somos isso. Nós temos 10 afastamentos sindicais. 10. Para um sindicato com 186 mil associados, 94 subsedes, 9 mil representantes de escola, 950 conselheiros, 120 diretores, 41 na diretoria executiva. Nós temos 10 pessoas afastadas para isso. Os nossos conselheiros estão com 70 aulas, porque precisam sustentar suas famílias. Então, nós vivemos essa realidade de um empobrecimento, que aí eu falo para vocês, sem medo de errar nessa análise, que não é dos professores, foi o empobrecimento dos brasileiros nesses 4 anos. Foi o fim de tudo. O povo estava comendo pé de frango. Nossos alunos, professores sem aula, também estavam comendo pé de frango. Certo? Então, nós, Hugo, Selma, Chico, nós vamos ter desafios imensos, mas eu posso garantir para vocês, olha, vontade, garra, determinação, né? Eu acabei de ser eleito junto com a nossa diretoria, nós temos 3 anos e assim, o nosso trabalho vai ser todos os dias para isso, certo? Para fortalecer a organização do local de trabalho, para a gente ter um projeto para que as pessoas se filiem, porque é importante as pessoas entenderem, né? Não precisa gostar 100%, 90%, 80%, não, mas é preciso ter um sindicato, certo? Essa história de meritocracia que foi incutida não só dos professores, mas do brasileiro, que agora é aquele negócio vai da Globo, né? Vai se ferrar, porque eles falam assim, o empreendedor para eles é o nosso aluno da periferia vendendo suco de laranja na rotatória, sem ter nenhum direito. Então, são desafios imensos, né? Tem problemas gigantescos, mas assim, Hugo, o movimento sindical vai ter que se reconstruir. Hoje não tem financiamento, não tem, certo? Não tem. Porque as pessoas falam assim, olha, vou só para finalizar, Chico, se você permitir. Nós aprovamos na CNTE uma marcha em Brasília. Nós aprovamos uma marcha em Brasília, nós vamos lá cobrar o piso, nós vamos cobrar a democracia, nós vamos cobrar o descongelamento que está lá. Nós sabemos que o Lula tem posição sobre isso. Aí a pessoa fala assim, poxa, agora que elegeu o Lula não vai descongelar os 2 anos? Vocês acham que passa no parlamento? Os governadores todos contrários? Os prefeitos 90% contrário? Não passa. Se mandar é derrotado. Então nós vamos ter que criar correlação de força. Aí, Hugo, tem um problema. Nós fizemos uma reunião do Conselho da CNTE, uma boa parte das entidades não estão conseguindo pagar a mensalidade da Confederação. E a Confederação está precisando, está agora rebaixando coisas básicas,
porque não consegue, porque os sindicatos estão conseguindo pagar. E aí os sindicatos que estão conseguindo pagar, certo? Que a gente acredita em luta de classe, por isso federação, confederação e central, certo? Porque sozinho nós não vamos para lugar nenhum. E é muito difícil. Nós vamos fazer uma marcha onde nós vamos ter que nos cotizar. E nós da POS já aprovamos no nosso CR, que nós vamos botar muita força, porque vai ter que ir para lá criar correlação de força no Brasil, no momento que está tudo esfacelado, pós-Bolsonaro. Mas, né, como eu terminei o primeiro espaço, Selma, eu quero dizer o seguinte, concordo. Você sabe que quando eu vou na escola, Selma, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: gente, pode falar. Depois eu vou falar. Porque a gente tem que ouvir, né? E nós vamos ouvir muito, vamos ouvir bastante, vamos tirar bastante posição coletiva. E olha, nós vamos fazer um congresso, debater isso. Tem uma nova categoria. Você falou, Selma, tem novos alunos depois da pandemia, mas tem novos professores também. Muita gente que só acredita no meu, no eu que fiz. Tudo que a pessoa tem na vida foi resultado da nossa greve. Tudo que ela fez na vida, que ela, olha, só para encerrar com um exemplo que para mim eu discuti essa semana. Nós temos estável no Estado, certo? Categoria F. Quando nós aprovamos a categoria F, o Carlão era vivo e era o presidente da POSP. A gente estava na Paulista com muita gente. E aí nós íamos aprovar uma greve, porque esse pessoal já ia virar ó naquela época. Naquela época, o secretário de Educação ligou lá no meio da mobilização e disse: ó, o governo cedeu. Está mandando, claro que teve uma articulação grande, trouxe o ministro da Previdência para São Paulo, o Bebel ajudou isso daí, o Marinho envolveu tudo. Nós conseguimos estabilidade para 70 mil professores. 70 mil. Naquele dia, o Carlão levou uma multa. Você vê como o sistema é perverso. O Carlão levou uma multa, Chico. Foi a primeira vez que isso aconteceu aqui em São Paulo. A multa não foi para a PUESP. A multa foi no CPF do Carlão, para você acabar com o dirigente sindical. E deram uma multa, Selma, de 3.400.000 reais no CPF de um professor que ganhava 2.000 reais. O Carlão, ele morava numa Coab, não numa Coab, num prédio que era resultado de uma cooperativa, de um sindicato, certo? Um apartamento pequeno, tinha um carro com quase 20 anos de uso, e este pequeno patrimônio que ele tinha, que era esse carro, com esse apartamento, foi bloqueado, o salário dele foi bloqueado, ele faleceu, e a família dele não teve direito ao salário. Depois, com uma luta que nós fizemos, nós conseguimos transferir a dívida no Supremo Tribunal Federal para a PUESP, porque a dívida era coletiva, não era do Carlão. E aí conseguiu liberar um carro, que era 80 e pouco ano, e um apartamento. Você tem uma ideia onde eles chegam. Então, assim, temos que propor, e a gente tem experiência, viu? Hoje a gente tem o DIES, nós temos um sistema na PUESP hoje de proposição de política muito forte. E claro, vamos apresentar isso. Não tivemos, nesses últimos 4 anos foi muito difícil. Mas, assim, os ataques nesses últimos 4 anos, gente, foi sem limite. Hoje nós estamos com a cabeça para fora, vamos para o nosso congresso com alegria, acabamos de passar por um processo eleitoral que é muito difícil, e vamos reconstruir junto com o movimento sindical, né? Não será fácil, não será fácil. Só olhar com relação ao que eles têm no congresso com a Assembleia. Mas assim, a gente vai com força e com todas as armas que nós temos. Falou, Fábio. Ainda bem que você está animado, né, rapaz? Porque eu não estou tão mais animado assim não, viu? Eu sei. Mas eu continuo na lei, eu não consigo ficar, né? Então, eu lembro agora dos aposentados, eu quero que você lembrou de uma coisa aí, que eu participei de todas aquelas nossas carreatas. Sim. Né? Nós fomos no Morumbi, as pautas todas. E eu me lembro que eu fui ameaçado lá no Morumbi, na fila da carreata, um cara parou e tirou um revólver e me ameaçou me dar tiro lá, porque a gente era vagabundo, né? E eu queria, falando do aposentado eu quero lembrar aqui que tinha uma senhora que morava num prédio que eu morava lá na Santa Cecília, e ela tinha 63 anos, se eu não me engano, e o marido dela tinha 70.
e ele estava doente já, e era ela e ele, eles acho que pagavam aluguel ainda. Ela teve que ir para o interior, lá perto de Jales, perto de Minas, né, ali no Triângulo Mineiro, e eu ajudei muito ela na orientação, tal, como é que é, tal. Eu sei que ela foi para lá, sabe? A dona, eu não vou falar o nome dela aqui não, que senão complica, mas... E aí foi, ela sempre pedia informação, até o dia que nós vencemos, né? Nós conseguimos derrubar o confisco, né? E eu comuniquei para ela, olha, a senhora, a partir de janeiro, a senhora agora, né? A senhora vai receber, quer dizer, isso, ela lá ainda há tempo. Você sabe que na época da eleição, bicho, na véspera da eleição, ela falou que ia votar no Tarcísio, ia votar no Bolsonaro. Né? Então, eu falei, minha senhora, como é que a senhora vai votar nos seus inimigos, nos seus algozes? E ela não entendia nada. Eu falei, esse pessoal é que confiscou a senhora. E a senhora tem um professor sendo candidato, um professor aqui no estado sendo candidato, né? E a senhora vai votar, né, no inimigo. E ela não entendeu, ela até ficou meio chateada, eu estava muito nervoso. E, bom, o fato é que de vez em quando ela manda ainda, ela é muito religiosa, ela manda ainda uns abraços. Mas é a consciência, né? Essa coisa é terrível. Outra coisa que eu queria lembrar também, que você falou aqui, é do Gumersindo, né? Eu me lembro de uma das grandes greves que nós fizemos, né? O Gumersindo Milhomem, né? Foi no tempo do Montoro, eu acho, né? Tempo do Montoro, foi o primeiro presidente. Ele, num discurso, aquele tempo a gente estava tão mobilizado, aí falando da mobilização, a gente estava tão mobilizado que foi ali no auditório, na rua São Joaquim, numa escola estadual lá, todo mundo estava desanimado. O Gumersindo fez um discurso, naquele momento a greve foi aclamada por aclamação, e estava todo mundo assim, que nem nós estamos aqui hoje, não dá, era final da ditadura, né? Era muita gente cansada, gente descrente, gente com medo, tinha medo ainda, né? E, de repente, o Gumersindo pegou o microfone e todo mundo foi greve, saímos e vencemos aquela greve. Mas naquele tempo era todo mundo ou era OFA ou era efetivo. Eu já era efetivo, né? Então, a gente tinha uma estabilidade, a gente tinha... Foi o tempo que nós pedimos os coordenadores eleitos pelos professores, nós perdemos isso. O coordenador virou um pau-mandado, um capitão do mato da diretoria de ensino. E todo mundo foi cooptado pelo maldito bônus, que quem não se lembra em 2000, que numa greve de 2000 também, descobriu-se que existia uma verba, que é esse bônus, que era de produtividade, que estava sendo desviada. E daí surge o bônus, só que eles usaram o bônus o quê? Para premiar a burocracia contra nós, professores. E aí começou o desmantelamento, isso que você fala muito bem, o desmantelamento de nossa carreira foi planejado. E, em seguida, a desqualificação do sindicato, né? A desqualificação. E eu aí não poderia deixar também que nós, o Hugo falou da esquerda aí, mas muita gente da esquerda ainda não sacou que nós temos que mudar a nossa comunicação, mudar muitas formas, mudar muitos discursos, né? A gente tem que trazer os jovens, os alunos que ocuparam as escolas em 2015, em pleno golpe da Dilma, nós vencemos o Alckmin aqui, né, na época, né? Ocupando as escolas. Então, e eu sempre pergunto, às vezes, onde estão esses jovens? Hoje eu fiquei muito feliz, para terminar meu comentário aqui, e aí a gente fecha para as considerações finais. Um jovem que eu encontrei lá no ato, viu, Fábio? No ato da Praça da República, conheci o jovem, o Vargas, nome sugestivo, conversamos, tal. Eles vão fazer um ato contra a reforma do ensino médio na Praça da Bicicleta, lá na Paulista, no sábado da manhã. E eles estavam sem som, o som deles tinha queimado, né? E ele perguntou se a gente tinha um som. Eu falei, eu tenho uma caixa de som, né? Aquelas que é carregável.
E o microfone falou, não, vem cá, pega aqui. Ele esteve aqui agora há pouco, buscando a caixa de som, um jovem de 20 e poucos anos, animado, né, e saiu com a caixinha de som, foi lá pro metrô, né, aquela uma que tem rodinha, parece uma mala. Eu falei, olha, que é maior prêmio do que a gente, que tem 67 anos, ver um jovem desse saindo para a luta, né? E eu conheci ele ontem, né? Então, isso eu queria terminar com esse otimismo. Não é, eu diria otimismo, né? Acho que a gente tem que... Não resta a gente baixar a cabeça. Eu, como Mariano, com ascendente em Áries, eu não acredito em signo, mas brincando, né? Quanto mais briga, melhor é, porque mais animado eu fico, né? Então, eu queria agradecer já, né? Depois eu vou passar aqui para as considerações finais, e espero que esse congresso da POESP, né, consiga refletir um pouco sobre as novas formas de luta, não contra o sindicato ou destruindo o sindicato, mas indo para as bases e vencendo esse aparelho ideológico fortíssimo, né? Porque de pressão, de tal, que leva o professor a se isolar, e quanto mais a gente se isola, mais a gente fica doente, mais a gente desanima, né? Então, é isso aí, eu passo agora, né? E eu queria também, esse ano, fazer um encontro com os professores de filosofia, que durante o governo Dória, nós fomos proibidos, cortaram o nosso abono, como cortaram também os representantes, o abono da POESP, mas a POESP é infinitamente mais forte, né? E nós agora parece que eles estão cedendo para a gente conseguir um abono de 2 dias para reunir. No tempo que eu fui da SEMP, a gente pagava para o professor vir aqui discutir as propostas curriculares, pagava transporte. Agora a gente quer fazer de graça para o Estado e nem abono eles dão. Como? Agora, lá na escola, né, Selma? Lá preenche isso, faça isso, tem que cumprir na escola. O professor trabalha 40, 50 horas na escola, como se ele não trabalhasse fora da escola, né? É como se a escola fosse uma fábrica. Então, a gente queria fazer um encontro também e debater, reunir, discutir educação, que é a função da filosofia, claro, de todas as disciplinas. Então, passo agora para as considerações finais. 2 minutinhos. Pelo amor de Deus, o Fábio já entrou no outro tema aqui, que seria a organização dos professores, né? A nova representação que o Hugo colocou também, como que nós podemos fazer novas representações e retomar a base, retomar, né, esse professor que está isolado. Então, eu passo aqui a partir do Hugo, né, para fazer considerações finais, e depois a Selma, o Fábio e eu direi boa noite. Vamos lá? Legal. Hugo. Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer muito, Chico, o seu convite aí. Quero agradecer demais a disponibilidade do Fábio, né? Eu acho que é isso, cada vez mais se aproximando aí, a gente poder conversar, debater. Essas perguntas, às vezes, podem soar um pouco ácidas e tal, mas são as dúvidas, né, que a gente tem, que os professores têm, e que a gente tem que dialogar para poder chegar a um denominador comum aí, né? A gente não pode perder esse instrumento de luta, né? E isso eu acho que todo mundo está de acordo, né? Então, independente de posições políticas, a gente precisa brigar para que isso volte, né? E aí, Fábio, por último, né, se você puder comentar um pouquinho, eu sempre disse, quando eu fui professor do Estado, militei na POESP como representante da escola, etc., e eu sempre dizia do afastamento das subsedes das comunidades escolares, né? Eu penso que a subsede ela tem que forjar que cada comunidade escolar seja um ponto de concentração de luta, um ponto de concentração de eventos da classe, né? Cada vez mais que as subsedes estejam presentes nas escolas, né? E não só para ir lá fazer campanha eleitoral do sindicato, né? Tem que estar no dia a dia, né? Tem que ir lá chamar os professores para fazer uma formação, né? Nas unidades escolares, chamar os professores para visitar, sei lá, a quadra do bairro da escola e ali fazer um evento de formação da classe trabalhadora, os professores junto com a comunidade escolar, né? Eu penso que é por aí, né, gente? Porque é isso, né? Cada vez mais o neoliberalismo vai impondo que a gente é um indivíduo isolado, empreendedor, né? Eu acho que a gente tem que ir no contrário, que a gente tem que ir junto, em comunidade, cada vez mais,
e quem está mais próximo é que deve assumir a responsa, né? Então, eu penso que as subsedes têm um papel fundamental nesse novo momento de luta, que é do risco verdadeiro do retorno dos novos totalitarismos, né? A gente está vendo a França e a Alemanha lá, a extrema-direita está em plena ascensão, né? A gente vê essa coisa aqui tosca na América Latina, esse neoliberalismo tosco, a gente pensa que é isso, não é só isso, né? Tem gente pensante por trás disso que está manipulando todo esse jogo, né? Bolsonaro é só uma peça do tabuleiro, né? Uma peça que a gente agradece, que vai embora o quanto antes, mas que tem outras tantas peças aí que estão jogando nesse tabuleiro também, né? Então a gente tem que se juntar mesmo. Quero mais uma vez agradecer o Fábio aí, desejar boa sorte nesses 3 anos e vamos junto aí no que a gente puder ajudar, a gente está aí. Selma? Bom, tem assim, né, essa alegria do Fábio deixa a gente assim mais esperançoso, tá? Fábio, só para colocar, é mais ou menos isso, é a escuta da comunidade escolar, né? Claro, a necessidade do sindicato e sua luta junto ao professorado, indiscutível. Esses processos, claro, foram para enfraquecimento, distanciamento, né? Então, o pedido é para que, dentro dessa sua alegria, que você vá, né? Ouça de vez em quando também, leve isso para a gente se sentir próximo, né? Para a gente se sentir acolhido, né? Lá na base. É mais por isso, né? A luta toda, ela é sempre referência, ela é importante, necessária e dolorosa muitas vezes, né? Como você citou o caso do Carlão, né? As injustiças que aconteceram neste período foram enormes. A gente tem uma democracia frágil, né? A gente não se engane, o Bolsonaro inelegível é uma situação. Agora, a extrema-direita, utilizando o bolsonarismo, é vetor para a próxima eleição, inclusive, né? Então, é isso. Agradecer que você esteja aqui num momento à noite de uma sexta-feira, conversando, né, com esses professores aqui para sentir um pouquinho, né, as nossas angústias. Então, e felicitá-lo, que você na sua gestão tenha sucesso aí, tá bom? E conte com a gente, né? A luta, a Profesp está aqui, o Chico, a gente batalha um pouquinho. A filosofia, como você sabe, né? Sempre é um problema, né? É a primeira que eles pensam, né? Em desconfigurar, porque pensamento crítico é um perigo, mas a gente está aqui para o que você precisar também, tá bom? Quero agradecer. Agradecer o Hugo também, que conheci ele hoje, professor Hugo, e o Chico, claro, né? Que me aguenta também de vez em quando aí. Obrigada. Fábio? Chico, bom, primeiro, Selma, eu agradeço muito você, o Hugo, Chico, né, pelas colocações. Eu gosto de escutar, viu? Eu não tenho nenhum constrangimento eu gosto. Você sabe, a Selma tá falando de visita. Eu fui, Chico, semana retrasada, numa audiência pública em Diadema, sexta-feira, às 19h30. Tava eu lá em Diadema, ainda saí de lá 10h30 da noite vim para Limeira. E aí, a hora que acabou, o nosso representante lá, ele disse o seguinte: ô Fábio, eu vou marcar uma reunião com a dirigente aqui, você não pode participar? Eu falei, claro, com o maior prazer, eu vou sim. Falei, mas se você marcar umas 2 escolas no mesmo dia, porque eu quero ir na escola. Então, assim, você sabe que eu tenho muito essa característica, né? E aqui em Limeira a gente tem um trabalho, viu? Eu concordo com você que você falou das subsedes. Aqui a gente tem um trabalho muito presente. Mas a subsede tem autonomia, então vai ser um trabalho de convencimento. Algumas realmente têm deficiência bastante grande, algumas, inclusive, falavam mais mal da POS que o governo na escola. Isso é muito ruim, porque leva a disputa interna para dentro.
certo? Embora tudo bem, a gente tem que respeitar, é legítimo, mas não faz bem não é pedagógico, não é bom. Então, meus queridos, olha, Hugo, é nesse sentido mesmo, as subsedes são as ferramentas que estão mais próximas dos professores, acho que elas têm que ser ferramenta de luta de classe, certo? Como são, mas ampliar isso, principalmente pós-pandemia agora. Quero dizer, assim, do meu prazer, o prazer que o Chico me deu de conhecer você, Céu, você, Hugo, eu também estou à disposição, né, lá na Praça da República, onde vocês quiserem, qualquer dia, e a gente está disposto aí a discutir e construir coletivamente. Concordo, né, com tudo que foi dito aqui, o bolsonarismo, ele não foi derrotado, está muito longe disso. Eu falo de uma cidade que, se você colocar no Google, foi a terceira ou quarta onde teve maior votação proporcional. Um dia, Chico, eu estava com uma camiseta vermelha de carro e eu parei no semáforo, o rapaz passou com a família e gritou, xingou baixo calão mesmo, né? E no dia da eleição que eu estava, né, caracterizado, eu fui num restaurante aqui com 4 amigos, todos adesivados, falei, nós vamos lá no meio deles, vamos nesse, que lá é ninho, que eu quero ver se alguém vai ter coragem. Meu filho, aqui a gente enfrenta desafios assim, né? Vamos acreditar, não vai ser fácil a mudança no Brasil, na nossa base, né? Com os nossos alunos, que hoje também são, né? O aluno vê o pai bater na mãe, ele chega na escola, quer bater na colega, né? Então, assim, nós vamos ter um monte de coisa para enfrentar, e eu, olha, acredito plenamente que tem que ser coletivamente, com todas as forças. Por isso, Chico, agradeço do fundo do coração, meu parceiro do fórum, que também é uma ferramenta importantíssima de disputa na sociedade. Vamos ter CONAI esse ano, vamos reconstruir o plano nacional, não é, atualizar, fazer um belo diagnóstico, e do que for da nossa parte, vamos fazer de tudo para mobilizar, porque, gente, sem pressão de rua, ninguém vai em lugar nenhum, e nós vamos tentar construir isso juntos, tá bom? Uma honra participar. Chico, obrigado pelo convite. Hugo, Selma e todo mundo, um grande abraço e uma bela noite. Muito bem, Fábio. Boas palavras. Já animou alguém aí, né? Pelo menos, né? A Selma está mais animada. De vez em quando a gente troca aqui uns por WhatsApp, por áudio, a gente troca umas angústias aqui, né? E nós temos uma formação meio parecida, ligado também com o trabalho da igreja e tal, né? E o Hugo também tem essa experiência. Bom, eu quero agradecer a você. Ô, Chico, só uma coisa. Eu também, o meu trabalho de base de formação, que eu tive a oportunidade ainda de conhecer aquela formação de base da Igreja Católica quando era social mesmo, que tinha padre que regaçava o negócio e falava, vamos discutir política. Uma honra saber que tu... Tudo bem. Eu trabalhei em Campinas, né? Eu fui jesuíta, trabalhei em... Só que hoje eu sou um agnóstico, mas tem gente que acha que eu ainda sou meio religioso, né? Não, eu acho que a questão, aliás, uma live merece se tratar essa questão religiosa, né? Eu fui no seu caminho. Falar que Deus está morto, e ficar citando Nietzsche não vai resolver o problema. Então, agradecer a você, agradecer a PUESP, eu que sempre, desde 84 que eu estou na PUESP, eu sou um dos mais velhos aqui da zona da subsede Oeste Lapa, né? Foi bom você lembrar aí que nós temos 94 subsedes, né? E eu acho que tem que começar, que aqui na Lapa é muito ativo, né? Aqui a oposição sempre foi muito ativa, então aqui a gente briga legal. Agora tem muitas subsedes que a gente nota que estão um tanto quanto paradas, tal, né? Então eu acho que tem que movimentar essa turma que inclusive recebe auxílio da central, né? Então é isso aí. Obrigado, Fábio, obrigado por tudo. Eu agradeço o Hugo pela parte técnica, né? Estou aprendendo muita coisa. Teve gente que ficou rindo de mim aqui, porque eu começo a me perder no meio dos botões. Eu falei para ela assim, mas vai pedir para alguém, escreva aí pela primeira vez. Não é fácil escrever, não é fácil ler, não é fácil entender um texto, né? Como não é fácil entender as novas linguagens. A gente fica perdidão, mas eu, com 67 anos, chego lá ainda. E a Selma também, pena que o Marcos não pôde chegar, ele já me mandou uma mensagem que ele estava no trânsito, lá, trânsito em Brasília, hora dessa, todos os políticos fugindo de Brasília, deve ser isso, né?
Então, a Selma... Comemoração, é comemoração. Comemorando, vamos terminar, né, Selma? Terminar com muita alegria, né? Hoje é o primeiro ato de desmonte do bolsonarismo, né? Espero que ele chegue na cadeia. Nós já tivemos aí o Dallagnol que perdeu o mandato. E quando ele for para a cadeia, então aí a gente vai ficar mais feliz ainda. Só que é lamentável que no Brasil nós tenhamos essa quantidade de gente com essa mentalidade, né? Eu não digo medieval, porque não é medieval, é mentalidade fascista mesmo, né? Eu não sabia, foi bom que os ratos saíram dos porões. Agora, dentro da família, eu vi que tinha vários ratos, né? E eles não tiveram vergonha de chegar e falar assim, olha o que o PT faz, olha o que não sei o que ela faz. E você, eu também não podia usar a camisa vermelha, né? Eu fui lá para o Mato Grosso visitar minha irmã, isso foi em 2018, e aí eu saí com a camisa do Che Guevara na rua, né? Quase que a minha irmã fala, vai tirar essa camisa, pelo amor de Deus, que eles vão te matar aqui, né? Bom, não foi fácil. É isso aí, gente, muito obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Quem vai assistir esse vídeo, quem for assistir esse vídeo, os professores de filosofia, vamos ver se a gente organiza um encontro assim, tá bom, gente? Grande abraço. Vai lá. Deixa eu só fazer uma comunicação aqui, senão depois o Carlos Wellington, que você conhece, ele vai me cobrar. Sim, tá. O Carlos é lá de São Bernardo. Aproveitando aqui a presença do Fabinho aqui, Fábio, presidente da POSP aí, nós em São Bernardo estamos com um problema muito grande aqui de racismo institucional. O PSDB, a prefeitura aqui, está fechando diversas casas de cultura, de educação, da juventude negra e periférica. E aí eu quero mandar um abraço aqui, pessoal que está na resistência, o Carlos Wellington, né, junto com essa resistência aí, fazer essa denúncia publicamente aqui. Tenho certeza que essa live depois vai ser bastante assistida como vídeo. Fica o registro aqui dessa luta e o Orlando Moranto foi denunciado, né, internacionalmente por racismo institucional e está respondendo, vai ter que responder essa denúncia aí. Obrigado. Tá bom, fica registrado. Um abraço para o Carlos Wellington e todos os que assistiram e vão assistir, tá, gente? Bom final de semana para todo mundo. Um abraço para o interior aí, perto de Americana. É isso aí. Tem tios meus, onde uma tia minha morava em Piracicaba. Eu também sou do interior, eu sou da região de Presidente Prudente. Tá bom, gente? Grande abraço. Tchau, gente. Tchau, Fábio. Tchau, Hugo. Tchau, Chico. Valeu.
Tchau.